Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quarta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Lucas 19, de 11 a 28. Jesus acrescentou uma parábola. Um homem da nobreza partiu para um país distante, a fim de receber a coroa real e depois voltar. Chamou 10 de seus servos e entregou-lhes 10 minas, dizendo-lhes: fazei-as render até que eu volte. Ao regressar, após ter recebido a coroa real, mandou chamar os servos, aos quais entregou o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, respondeu-lhe, porque foste fiel no pouco, recebe o governo de 10 cidades. Chegou o outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, conservei-a guardado no lenço, porque tinha medo de ti, que és um homem severo, que tomas o que não depositastes e colhe onde não semeaste. Por tuas próprias palavras eu te condeno. Servo mau, respondeu-lhe ele. Por que então não depositaste meu dinheiro no banco? Voltando eu o receberia com juros. Disse então aos que achavam presente: tirai dele a mina e dai ao que tem 10 minas. Eu vos digo que a todo a que tem será dado, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, nesta quarta-feira, o Evangelho nos leva a meditar em como o amor de Deus é grande e impossível de ser medido. O Senhor nos amou e nos ama, e ainda nos encheu de vida e de dons, para que sejamos sinais da eternidade no tempo de agora. O céu começa aqui, quando repartimos o amor, a misericórdia, os dons e a vida. O amor que vamos descobrindo nos convence de que só Ele nos realiza plenamente. Por isso, quanto mais se tem, mais ainda o teremos. E é isso que o Evangelho vem nos dizer nesse dia. Mas o Evangelho começa nos falando que o Senhor chamou 10 servos e entregou-lhe 10 minas, entregou-lhes o tesouro. E ele deu uma ordem, assim como ele nos dá nesse dia: fazei render até que eu volte. Então o Evangelho começa nos falando desse Deus que depositou e deposita em cada um de nós os seus tesouros. Mas Ele não nos dá os tesouros em vão. Ele nos dá para que façamos render. Essa é a ordem dele. E aí o Evangelho vai nos levando a meditar na sua volta, na sua colheita. Porque assim como o Senhor depositou esses tesouros em nós, não depositou de qualquer forma, mas para que dermos fruto, Ele vai nos cobrar esses frutos. E o Evangelho começa nos apresentando os 2 servos. O primeiro que fez render mais 10 minas e que é chamado de servo bom. E o segundo que teve medo e que escondeu o tesouro que o Senhor deu a ele. E é chamado de servo mau, porque ele não rendeu nada. E o Senhor o condena por sua própria palavra. Então o Evangelho vem nos levar a meditar que são as nossas ações, os nossos medos que nos impedem de dar fruto, que nos impedem de avançar. E nesse convite do Evangelho nós somos chamados a meditar em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos cristãos, somos seres completos. Deus não nos fez pela metade e não deseja que demos fruto somente na metade ou em determinadas áreas, não. E o Evangelho vai fechar nos dizendo que aquele a quem tem mais lhe será dado. E nós podemos ver o Evangelho no nosso dia a dia.
se você estuda, se você busca um conhecimento, à medida que você vai tendo esse conhecimento, você vai desejando mais, vai querendo ter mais. E assim você vai aumentando os tesouros, os frutos. Se você trabalha, você também vai almejando isso, ter mais, ter esse crescimento. Se você está no serviço do Senhor da mesma forma. Então o Senhor vem nos mostrando nesse evangelho de hoje que à medida que nós colocamos os frutos que Ele nos deu, os tesouros que Ele nos deu para render, esses tesouros vão aumentando, vão dando mais fruto. Por isso o evangelho vai fechar nos dizendo que a todo aquele que tem lhe será dado mais, e aquele a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então que possamos nessa quarta-feira pedir a esse Espírito Santo que nos dê sabedoria, nos dê coragem para fazermos todos os tesouros que Deus nos deu frutificar, para gerarmos novos tesouros, para não nos amedrontarmos e guardarmos, e assim sermos chamados de servo mau. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos mantenha com esse olhar nele, desse Deus que nos dá todas as coisas, mas que almeja sempre o melhor para cada um de nós, que almeja grandes coisas para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.